agora mais um episódio do DTCast, o podcast que é pra você do agro, que leva informações de forma técnica e descontraída. Então, é um podcast que você pode mandar suas opiniões e também as perguntas. Então, sempre antes da gente fazer um episódio, a gente posta uma caixinha de perguntas e você pode mandar lá que a gente vai responder tudo no episódio. Então, gente, hoje o nosso convidado mais que especial é o Jonathan Albuquerque. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, mestre em fitotecnia pela USP-Exalc, doutorando em fitotecnia USP-Exalc. Hoje ele vai estar falando pra gente sobre a agricultura 5.0 e o avanço da tecnologia na agricultura brasileira. Jonathan, nós do TCast agradecemos a sua presença e por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, meninas. É um prazer estar com vocês, estar contribuindo com a ETEC aqui de Rio das Pedras e estou à disposição para outras oportunidades também. Eu acho, Cari, para começar aqui de uma forma descontraída, você pode começar contando um pouco da sua história em relação sua com o agro e agronomia e também que você se especializou nisso no 5.0, tecnologia. Vamos lá, acho que o meu trajeto no agro é desde as raízes lá, né? Meu pai é produtor rural, minha família mora meio que na roça, então eu cresci nesse meio rural, sempre tive esse amor pelo campo. Não, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer? Eu sempre quis ser agrônomo, era muito definido para mim, não, eu vou ser agrônomo. Só que eu queria ser só agrônomo, pronto, acabou. Vou ser agrônomo e acabou ali. Só que eu fui estudando, fui vendo como funcionava e adquiri amor pela pesquisa científica. Não, eu quero ser cientista, eu quero ser pesquisador. Aí dentro da agronomia, eu optei por trabalhar um pouco com agricultura digital, modelagem de dados, ciências de dados, tentar me aperfeiçoar mais e mais ali, né? Eu comecei a agronomia em 2017, lá no estado do Pará, na UFRA, como você falou, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia. Terminei a graduação, passei no mestrado na Exalc, comecei o mestrado. A minha ideia inicial no mestrado era ser fitotecnista, mexer com planta. Então eu meio que caí ali naquele mundo ali da ciência de dados, das geotecnologias. Comecei a me aperfeiçoar. Inicialmente, parecia ser um bicho de 7 cabeças. Uma coisa difícil. Não, números são difíceis. A gente cria aquela repulsa matemática, né, tudo aquilo ali. Mas a gente vê que na engenharia não tem como fugir de matemática, não tem como fugir de tecnologia, não tem como fugir de dados. Então eu fui entrando nesse mundo e hoje eu amo o que eu faço, amo minha profissão, amo a área que eu atuo. Então essa minha trajetória com o agro veio desde as raízes e hoje eu fui, digamos que evoluindo dentro dela para estar me tornando o que eu sou hoje como profissional. Você começou a amar matemática também, então? Comecei a amar matemática, aqui a gente cria uma repulsa com a disciplina, né? Mas não é assim não. Quando a gente vê a aplicação dela no dia a dia, poxa, é muito bom, poxa, dá certo, a gente começa a dar valor naquilo. Tipo, a gente vai na escola, vê a fórmula de Bhaskara, para que eu vou utilizar? Para nada. Teorema de Pitágoras, para nada. A gente vai para a prática, eu vou fazer uma cubagem de uma área agrícola. Tem que usar Pitágoras lá, por exemplo. Então, quando a gente vê a aplicação de fatores no dia a dia, a gente começa a ver o valor da matemática em tudo. Então, tudo matemática está envolvida. Não tem como fugir dela. Então, não é odiar, é aprender a conviver com ela e tirar o que tem de bom pra gente. Inclusive na tecnologia 5.0, como chama mesmo? De precisão? Sim, certeza. Vamos ter um exemplo aqui inicial. Tudo funciona à base de matemática. Na agricultura digital também não é diferente. Eu tenho uma área X que eu quero saber o tamanho dela. Como é que eu consigo, via satélite, fazer, digamos que a mensuração dessa área e saber a área total? Então ele usa princípios matemáticos. Ele faz triangulação de informações. Tem o ponto conhecido, tem a altura, tem a distância. Eu consigo saber a área total por princípios matemáticos. Então não tem como fugir. Nossa. Se eu pegar o celular para ligar para alguém, por exemplo, eu estou utilizando matemática, estou utilizando ondas mecânicas. Então tudo parte da matemática. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir. Gostando ou não, tem que aprender a conviver com ela. Jonathan, tem muitos que já sabem que vão assistir isso aqui pelo tema, mas explica pra gente o que é agricultura de precisão. Então, é um termo meio que novo, né? A agricultura, ela teve, digamos que esse boom recente, onde ela começou lá de 2000 até 2023, ali meados, ter esse up, essa explosão de coisas. Inicialmente todo mundo fazia agricultura em casa com uma enxada, com uma pá, com um adubo orgânico, por exemplo. E com o passar do tempo para cá, a agricultura foi se modernizando, foi se transformando. E a população do mundo com ela foi aumentando, né? Imagina um desafio. Alimentar 8 bilhões de pessoas com uma agricultura que era ainda, digamos que um pouco arcaica na visão da agricultura digital. Então a agricultura digital, ela chegou com um conjunto de práticas e técnicas que ela uniam o que tem de novo, o que tem de tecnológico para aumentar essa produtividade em campo. Maquinários mais precisos, sistema otimizado de produção agrícola, defensivos, digamos que são mais eficientes em campo. Então esse conjunto de fatores, tecnologias, maquinários, satélites, drones, chegaram, digamos que para unir tudo isso e formar a agricultura digital.
Fora que, nossa, eu acho o termo mais interessante, porque todo mundo fala que o agro, nossa, polui, que a tecnologia no agro polui, mas a tecnologia, a agricultura de precisão, ela vem para mostrar que o agro também é sustentabilidade, né? Sem dúvidas. Tem muito essa ideia, não, o agro acaba com tudo, o agro é tóxico. Nossa. Isso Quem inventou é uma visão isso? estereotipada. Não, quem inventou isso? É um pouco estereotipada essa visão, né? A ideia da agricultura digital é aumentar a sustentabilidade. Se eu sei a necessidade de uma planta específica, vamos supor, tem uma lavoura de soja aqui, que vamos supor que ela demande mensalmente, numa taxa de vaporização, por exemplo, 1.000 litros por hectare, um exemplo aleatório. Se eu for molhar isso daqui aleatoriamente, vamos supor que eu coloque o dobro. A agricultura de precisão não, ela vai me dizer, não, essa planta específica, ela vai demandar essa quantidade X, Y, Z. Imagina. Você já não tem desperdício, Não né? tem desperdício. Se não tem desperdício, eu já vou estar ajudando o meio ambiente. Ah, eu vou utilizar uma adubação nitrogenada. Eu vou aplicar, por exemplo, ureia. Vai volatilizar uma parte. Mas se eu estou colocando a mais, além de eu estar contribuindo com, digamos que, aumentar essa quantidade no meio ambiente de ureia ali, por exemplo, eu vou estar volatilizando muita coisa. A agricultura de precisão não fala, não, para essa planta, para essa lavoura, para essa plantação, a quantidade é essa. Não é só sustentabilidade, também é economia para o campo. Se um produtor ele ia gastar R$10.000 por hectare com adubação e fertirrigação durante o período produtivo, com a agricultura de precisão, cai pela metade, né? Olha a economia, olha a sustentabilidade. Então não tem como fugir disso. Então essa visão de que o agro é tóxico não existe, não. E quando começou essa tecnologia na agricultura, até porque a gente sabe que o Brasil, ele sempre foi grande suspensório agrícola. Mas quando começou? Então, não tem uma marca inicial datada. Vamos supor, em 2015, a agricultura digital começou. Ela foi a pequenos passos, né? Desde 2000, por exemplo, quando foi modernizando a Revolução Verde, a Revolução Industrial, desses processos iniciais, a agricultura passou, digamos que assim, a crescer. Mas esse boom, o grande boom de tudo, foi em 2015, 2010, nesses meados, quando a internet surgiu, quando aquela internet de escada antigamente passou a desexistir, a agricultura digital começou a surgir. E não saiu mais. E a tendência é que ela venha crescendo, cada vez mais, venha se difundindo no nosso meio. A gente sabe que a agricultura 5.0 tá aí agora, mas ela começou do 1, depois o 2, depois o 3, Sim. 4 e agora que chegamos no 5. Agora chegamos no 5. Tem essa escalinha, né? Sim. Vamos supor. Agricultura 1.0, enxada, aração, tudo bem o que manual. Agricultura 2.0, máquinas movidas a vapor. Colocava carvão em uma máquina, colocava água, gerava vapor, girava o rotor e a máquina funcionava. Uma aração meio que manual ainda, né? A partir disso daí, vai tendo maquinário, digamos, movida a combustão, queima de combustível fósseis. Então aí foi tendo essas evoluções. Chegamos na agricultura que era a antecessora 5.0, que era a 4.0, que ela não desexistiu, ela ainda existe. A 4.0 está aí ainda. Mas com a chegada das IAs, inteligência artificial, internet das coisas, aprendizagem de máquina, uniu tudo esse monte, esse emaranhado de fatores e criou a agricultura 5.0. Qual a diferença dela? Eu consigo automatizar processos. Vamos supor, eu tenho uma lavoura aqui que eu sei quando precisa de água, eu sei a hora de irrigar, mas eu não preciso de uma pessoa ir lá no campo para automatizar aquilo ali. Eu consigo programar uma inteligência para que ela saiba o momento específico para irrigar, momento específico para colher, momento específico para coletar todos aqueles fatores ali. Então, quando eu uno o que já tinha de bom, que era 4.0, coloco a IA dentro dela, coloco a aprendizagem de máquina dentro dela, coloco a internet nas coisas dentro de tudo aquilo ali, chega a agricultura 5.0. E chegou novamente, chegou para ficar. A IA está em tudo. E na agricultura não é diferente. É interessante porque, tipo, na visão dessas pessoas mais velhas, a internet, infelizmente, para eles não tem a necessidade de algo, principalmente na agricultura. E a tecnologia, você está mostrando pra gente que é totalmente o inverso, que dá para ter esse melhor proveito, né? Sem dúvida, você tem muito aquela ideia que não. Uma criança, tira o celular da criança que vai fazer mal para ela, vai ficar viciada em tecnologia. A tecnologia não é uma vilã, é uma aliada. Seja para a educação, seja para a sociedade, seja para a agricultura. Vamos supor, a agricultura hoje ela evoluiu crescendo junto com a tecnologia. Então, a agricultura que era inicialmente a 1.0, ela foi crescendo conforme a tecnologia evoluiu. Então, quando eu tive internet para conectar tudo, quando eu tive tecnologia para unir tudo aquilo, chegou na 5.0. Então, foi unido esse monte de fatores para chegar no que tem hoje. Então, não tem como dissociar a internet da tecnologia, da inovação e do agro. Você acha que os agricultores hoje conseguem perceber isso? Os agricultores mais antigos, eles conseguem perceber que essa nova tecnologia está aí para ajudar ou eles falam, não, ainda
Não dá, não dá. Ai, não, isso daí Tem- é coisa de... Tem uma repulsa muito grande. Eu tiro pelo meu pai. Meu pai é aquele cara que trabalha com uma agricultura bem tradicional. 100% tradicional. Pai, vamos mudar isso daqui na propriedade? Fala, não, isso não dá certo, isso não funciona. Porque tem essa visão estereotipada de que a tecnologia ela é vilã. Ela vai, não, a tecnologia não vai dar certo, isso não vai dar certo. Análise de solo, para que análise de solo? Se todo ano eu coloco tantos quilos de ureia... E dá certo. Exatamente, mas a questão é essa. Que dá certo, pode dar certo sim, que ele colocou uma quantidade boa. Mas até que ponto aquilo era bom? Até que ponto ele colocou a mais sem o solo precisar? Quando ele poderia economizar se ele tivesse, digamos que esse princípio de saber a quantidade certa? Então, dá certo sim. Não vai matar a minha planta, por exemplo. Mas quando eu poderia economizar se eu reduzisse em quantidades? Se eu soubesse a quantidade específica, né? Então tem essa repulsa sim. E a gente tem esse dever de mudar isso daí. De mudar essa realidade do campo. De que fazer com esse produtor que tem essa visão meio que fechada ainda da tecnologia, consiga mudar essas coisas para que ele consiga lá no final ter uma produção mais sustentável, mais rentável para ele no final de tudo. A gente sabe que para aplicar isso daí é muito difícil. Ainda mais os agricultores mais antigos. Quais são os maiores desafios que você vê para começar a aplicar as novas tecnologias ou até já a 5.0? Essa prática de extensão rural, como que é? Eu acho que a palavra-chave é custo, né? Trabalhar com custos. É muito bom. Em teoria, a agricultura 5.0 é perfeita. Não tem, digamos que não tem falhas iniciais. Mas como é que eu vou gastar para instalar isso numa propriedade? Imagina um cara que tem uma lavoura lá de 10 hectares. Como é que ele vai desembolsar uma quantidade tão alta para que ele consiga trazer um maquinário de qualidade, para que ele consiga automatizar a propriedade dele? Então, a questão inicial é custo. Como é que eu vou reduzir esses gastos para conseguir colocar uma internet de qualidade na propriedade? A gente sabe que hoje existe Starlink, né, por exemplo, que é uma internet de qualidade via satélite que ela consegue otimizar essa relação homem do campo com o meio computacional. Mas tem um custo muito grande nisso daí. Se o cara produz, por exemplo, uma quantidade que ele consegue tirar um salário mínimo por mês, é doído no bolso dele para que ele consiga tirar, por exemplo, R$200 para a internet. Então, falar isso daí para o homem do campo, que ele vai ter que tirar R$200 todo mês do dinheiro dele, para que ele consiga investir em tecnologia, é difícil. E eu acho que esse negócio de aplicar a internet no campo é o que mais pega. Tipo assim, se você não tiver internet no campo hoje, não consegue aplicar essas novas Não tecnologias. tem como, é necessário. A gente chama de internet das coisas, né? A internet das coisas é como se fosse a união entre um objeto, um sensor, por exemplo, e onde eu recebo ele. Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Eu tenho aqui nessa sala um grande computador. E todo esse lado da ETEC aqui é uma grande propriedade rural. E cada sala de aula é uma lavoura específica. Eu planto citros, eu planto goiaba, tem uma lavoura de soja e uma área de cana. Se eu tiver tudo hiperconectado com a internet das coisas, com sensores, com computadores, eu consigo colocar um sensor lá no solo para me dizer a umidade, para me dizer a temperatura, para me dizer a velocidade do vento. E todos esses dados são transferidos para mim via satélite. Por exemplo, o sensor jogou para o satélite me devolveu o dado aqui nessa sala. Eu não tenho que ir no campo. Eu não preciso estar indo lá tendo contato direto. Outra vertente nisso daí. É perfeito. Deu um lucro muito bom para mim. Mas eu tiro o trabalho também de quem precisa, né? As pessoas vão ter tem muito essa relação. Então, tem muitas vantagens, sim. Tem muitos malefícios também. Mas a questão inicial é custo. É como é que eu vou colocar isso no campo. E se, tipo, um produtor rural antigo, ele fala assim, não, eu quero aplicar isso na minha propriedade, mas vai demorar para ser aplicada? Vai demorar para me dar um retorno? Qual seria a sua resposta? A minha resposta é que depende, né? O agrônomo sempre foge pelo depende. Mas por que depende? Vamos supor que ele tem um dinheiro X que ele quer comprar tudo aquilo ali. Ele vai instalar inicialmente. Só que o processo de aumento de produtividade, por exemplo, uma lavoura de soja produtiva, ela não é do dia para a noite. Eu não vou instalar um sensor, por exemplo, para medir, para fazer mapa de produtividade na lavoura, eu vou instalar esse ano, na próxima safra eu vou ter um boom de produtividade. Não é assim que funciona. A produtividade ela é construída, né? Mas uma lavoura altamente produtiva, ela passa por um processo. Eu corrijo o solo, eu condiciono o solo, eu faço que o solo tenha, digamos que, mais nutrientes disponíveis ali, para que no final de tudo eu consiga ter produção. Então não é do dia para a noite. Ele vai ter retorno, vai. Mas pode demorar 5, 6 anos, dependendo da propriedade dele. Mas tem lucro, tem retorno. É por isso que a maioria desiste, né? Porque não tem esse lucro ali, no outro dia. Não tem como ter um lucro do dia para a noite, né? Então tem que ser construído. Independente da lavoura que seja. Eu corrigi a adubação hoje. Eu não vou ter diferença nela amanhã. Demora um tempo, então tudo é um processo. Para a agricultura digital também. É possível instalar, é possível ter lucros, mas tudo tem um tempo estipulado, né? As pesquisas dizem que em 2, 3 anos eu consigo ver diferença na produtividade. Seja em mapas de produção, seja em mapas de produtividade, eu consigo ver essa diferença bem visual ali. Nossa, eu vi um caso
que eu achei super interessante, que fazendo essa utilização da agricultura 5.0, estão conseguindo plantar soja em área que tem bastante pedra, né? Sim. Eu não achei que isso seria possível até conseguir ver. Então, é muito possível, tanto que a soja ela saiu aqui do Sudeste e está subindo o Brasil, né? Tem soja lá no estado do Pará, na regiãozinha próximo do Maranhão ali. Por que acontece? A planta ela não demanda, digamos que o solo em si. O solo é como se fosse um suporte para que a planta ficasse em pé. Então, se eu conseguir corrigir quimicamente o solo para que a planta consiga extrair nutrientes dele, que eu consiga colocar água para ela, digamos, para ela beber os nutrientes, que a planta não come, a planta bebe, né? Ela dilui aquilo ali, ela absorve. Então, se eu conseguir ter nutrientes para ela, se eu conseguir ter água disponível, vai ter produtividade, vai ter produção. Então, é possível produzir soja, digamos que lá como no Pará, que é um solo mais arenoso. É possível ter soja em solo mais arenoso, solo mais argiloso, solo mais pedregoso, por exemplo. Então, existe muitas coisas que eu posso produzir. Se eu tiver nutrientes, se tiver água para ela, possivelmente vai conseguir sim. Tem muitas variedades, né, que conseguem se adaptar às regiões. Você falou um pouco que na agricultura 5.0 está chegando as novas tecnologias, que é a IA, inteligência artificial. Como que está sendo a aceitação agora para o produtor, tudo mais, no Brasil em geral? Então, tem muita gente curiosa, né? Sobre, o que é? Quanto eu vou gastar para instalar? Como é que eu faço para instalar? Mas está sendo muito aceitado ainda a ideia inicial, né? São poucas as propriedades que têm, digamos que em funcionamento, a agricultura digital. Ainda estão nesse processo de transição, da 4.0 para 5.0. Mas está sendo aceitado sim, não tenho dados exatos para falar sobre isso, que ainda não tem esses dados quantificados, né? Mas assim, o que a gente vê no dia a dia é que ela está chegando, está ficando, tá meio que dando certo. A IA tem facilitado muito essa relação, propriedade rural, homem do campo, cidade. Tem estreitado esses laços, né? Então tem dado certo sim. A questão é que a IA ela pode ser um benefício e pode ser um malefício. Para a gente, no meio agrícola, no meio agro, ela é um benefício, é muito boa. Eu posso utilizar tranquilamente. Eu posso otimizar para códigos agrícolas, eu posso baixar imagem de satélite a partir dela, eu posso fazer inventários da minha área, eu consigo fazer, digamos que, uma adubação mais eficiente, utilizando a aprendizagem de máquina, aprendizagem de dados. A partir do meu banco de dados eu consigo fazer muita coisa. Mas eles têm uma visão ainda de que há quanto tempo essa IA pode substituir totalmente o ser humano, né? Uhum. Então tem um pouco essa lógica. Puxa até para o ambiente escolar um pouco. Vamos supor, até que ponto a IA é saudável? Até que ponto ela é aceitável? Então tem muita coisa que a gente pode tirar disso daí, né? Então a partir do momento que ela vai tirar a criatividade do aluno, que a gente tem preguiça de fazer qualquer coisa, até mandar um e-mail, por exemplo, ela já não é mais proveitosa. Mas para a nossa área do agro, ela é muito proveitosa. Ela facilita e otimiza processos. Então você comentou que a IA ela tem esses pontos negativos e positivos, e a gente falou sobre a sustentabilidade. E por que a sustentabilidade é tão associada com essa agricultura 5.0? É justamente a otimização de recursos, né? Tanto de água, quanto de adubação, quanto, digamos que a eficiência, onde eu vou utilizar a parte fotossintética da planta. Então, quando eu otimizo água, quando eu otimizo adubos, quando eu otimizo insumos, eu estou contribuindo para a sustentabilidade. Vamos fazer uma situação hipotética aqui novamente. Eu tenho uma área de 100 hectares de soja. É muita coisa, é muita soja, né? Como é que eu vou fazer para caminhar em toda essa lavoura para que eu consiga observar focos específicos de baixa produtividade? Imagina, nessa área um talhão X de meio hectare está produzindo muito pouco. Aqui produziu 100 sacas, aqui produziu 10. O que é que pode estar acontecendo ali? Com a agricultura digital eu consigo pegar uma imagem de satélite de toda aquela área, de todo aquele talhão, e consigo observar uma mancha específica. Vamos supor, nessa área que produziu menos, eu vi que lá tem um declive muito alto. A gente chama isso daí de modelo digital de elevação. Eu cruzo informações de satélite, sei que ali tem um declive. Se ali tem um declive, o que é que pode estar acontecendo? Possivelmente tem encharcamento ali, tem muita água. Se tem muita água, o sistema radicular não está respirando, não está tendo água para a planta, não está tendo oxigênio para a planta. Ela vai produzir menos. Então, com isso, eu consigo saber áreas que estão com deficiência, áreas que são problemáticas, ir naquela área específica e fazer uma aplicação localizada. Eu consigo localizar o meu problema específico. Imagina, eu tenho que andar toda essa lavoura, ter que aplicar tudo na lavoura toda. Com a tecnologia digital, com a agricultura digital, eu consigo ir na área específica e corrigir o problema. Seja água, seja adubação, seja falta de irrigação. Então, todos os fatores. Com uma única imagem de satélite, eu consigo interpolar dados. Chama de interpolação de dados. E consigo achar onde está o problema, ir lá e corrigir. Você comentou muito na área vegetal. E na pecuária? Ela se aplica ou ela ainda está meio A pecuária, assim, ela se aplica também, né?
Mas em comparação com o meio agrícola como um todo, quanto à produção vegetal, ela tem sim uma diferenciação, mas as pesquisas estão crescendo também. Algo bem de novo e muito interessante para a pecuária é o que a gente chama de cercas, digamos que são cercas imaginárias, as cercas digitais. Vamos imaginar que um bovino coloca um colar aqui como se fosse normalmente um cordão nele, que tem um microchip. Nesse microchip, eu demarco toda a minha propriedade via satélite, por exemplo, tenho aqui a demarcação da área, e quando o bovino atravessa essa cerca, ele leva um choque. Então, por aprendizagem, ele consegue saber que ele não deve ultrapassar aquilo ali. Imagina a economia para eu fazer uma cerca muito grande para 10 hectares, por exemplo. Então, quando eu faço uma cerca digital dessa, quando eu demarco os bovinos com chips, ele vai ultrapassando aqui e leva um choque, ele volta. Então, a gente consegue criar gado, criar animais, sim, com esses chips. Além disso daí, outras coisas na pecuária, por exemplo, eu consigo marcar o meu boi, consigo marcar o animal lá no campo. Tem muito furto de animais, a gente sabe disso daí, as pessoas vão lá na propriedade, vai à noite, pega o animal, leva, vende, abate. Antigamente não se sabia para onde ia, né? Morria, a cobra tinha comido, um exemplo. Com os animais marcados com chip, eu consigo rastrear o animal, consigo saber quem era o pai, quem era a mãe, se tinha filhos ou não, consigo saber a idade, consigo saber peso, então automatiza muitos processos. Eu acho legal também a questão das balanças que tem lá de tecnologia, que só com o brinco também ele passa por ali e vê tudo sobre peso e tudo mais. E tem outra pergunta que mandaram na caixinha de pergunta, por que na agricultura consegue evoluir tanto com as novas tecnologias e a pecuária já é mais... É justamente a demanda vegetal, né? Vamos supor, é muito mais fácil eu produzir, no mundo da pecuária, vamos pensar pelo mundo, não da pecuária, mas da produção animal como um todo. Para eu, digamos que fazer um boi chegar na fase adulta para produzir demora muito, né? Demora um tempo específico. Um frango, por exemplo, 2, 3 meses ele está produzindo. Mas se eu levar uma lavoura de soja para o campo, por exemplo, eu consigo produzir no tempo bem menor, arroz, por exemplo. Então a necessidade de alimentar o mundo leva com que a agricultura, em termos de pesquisa científica, seja mais evoluída do que a pecuária. E como que está o Brasil comparado a outros países na agricultura 5.0? O Brasil é um dos campeões em agricultura, né? Então a gente chefia tudo ali, vamos supor. Um produtor de soja, um produtor de muitas culturas agrícolas, a gente está na frente ali, por exemplo. Então, as nossas pesquisas, embasadas na agricultura digital, estão muito além de outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, digamos que essa grande potência, né, essa grande potência mundial, ela fica atrás do Brasil em níveis produtivos, por exemplo, se comparar com a agricultura digital também. Então, a gente está na frente nisso daí também. Somos inovadores, temos pesquisas muito boas. E o Brasil é exemplo para o mundo. Uma grande limitação que a gente tem hoje, atualmente, é o fator climático, né? E as estações meteorológicas estão aí. Então, o que é? Você pode explicar pra gente? Sim. Vamos lá. O que é estação meteorológica? Então, o que é aquela parte onde ela veio, para onde ela vai, né? Então, a estação não é um objeto. Isso daqui não é uma estação. A estação ela é um conjunto de objetos. Quando eu tenho um sensor de umidade, temperatura, pluviosidade, umidade, insolação, quando eu uno todo esse monte essa parafernália de objetos, eu formo uma estação meteorológica. Com ela eu posso monitorar vento, posso monitorar, por exemplo, temperatura, chuva, pluviosidade, posso ver como a água está indo para o solo. Então eu posso unir esse monte de sensor em um único objeto e ter uma estação meteorológica. Ela pode ser cara inicialmente para colocar numa propriedade, mas tem uma grande vantagem, né? A gente consegue pegar esses dados de estação sem ter uma na área. Uma grande tecnologia que a gente vê que está em evolução são os drones. Como que eles atuam atualmente? Por que tem tanto destaque um drone? É pelo custo ou é pela facilidade? Você pode explicar? É pela facilidade. O drone não tem um custo tão baixo, né? Vamos supor, eu tenho drones agrícolas que variam, por exemplo, de R$5.000 até drones de R$500 mil. O preço de uma Dodge Ram. Imagina, deixar de comprar uma Dodge Ram para comprar um drone, né? Por exemplo. Então eu consigo ter drones muito caros, drones muito bons, drones muito eficientes e ter um drone de um custo mais reduzido. Mas até que ponto ele vai me atender? Então, para fazer uma pulverização de uma lavoura, o drone é muito mais rápido. Para fazer monitoramento de uma lavoura, o drone é eficiente demais. Em um voo de 2 metros, por exemplo, o drone consegue mapear 15 hectares. Se eu fosse aplicar isso daí com mais de um tratorzinho aplicando 15 hectares, ele ia passar mais de semanas, né? Para aplicar um defensivo e tudo isso daí. Um drone não. Com um voo de 1 hora ele aplica em tudo. Se ele fizer um voo à deriva, que a gente chama, que é quando o defensivo agrícola ele vai para as outras áreas, é muito reduzida. Então eu vou ter otimização de tempo, otimização de custo.
Então tudo isso daí faz com que o drone seja uma boa opção a larga escala e em um período de tempo, digamos que seja até curto. Qual foi a tecnologia que você vê que, tipo, em destaque ficou evidente, não só para o Brasil, mas como o mundo, tipo, isso é tecnologia, isso é agricultura 5.0? Então, sou um pouco suspeito para falar disso, que é a minha área de atuação. Mas a aprendizagem de máquina, que ela faz parte desse leque de possibilidades que é a agricultura 5.0, ela chegou para ficar. Como é que ela funciona a aprendizagem de máquina? Eu tenho um banco de dados específico que tenho variável de produtividade, qualidade de solo, qualidade de água, tenho todas as informações na minha propriedade. Eu quero fazer suposições de quanto a minha planta vai produzir daqui a 10 anos, daqui a 5 meses, ou numa condição com poucas chuvas. Quando eu cruzo esse monte de dados, esse monte de informação, e eu uso também inteligência artificial, tudo isso daí, eu consigo fazer previsões. Eu consigo fazer previsões assertivas, inclusive. Um exemplo disso daí. A minha lavoura X, com essa, digamos, com essa consciência de dados, com essa aprendizagem de dados, eu consigo lá no campo saber, não, a minha lavoura de soja vai produzir mais se eu irrigar menos no mês de julho. Então, cruzando informações, a gente consegue ter uma agricultura 5.0 pura e genuína. Jonathan, vamos fazer tipo uma espécie de ping-pong aqui. Você vai falando o que você, desses temas que eu vou falar, e você vai falando nessa área, o que você acha da tecnologia, uma tecnologia mais nova que você fala, meu Deus, isso daí é da hora. Então vamos lá, na análise de solo. Tratores autônomos. Semeadura. Tudo vai pegar meio que tratores autônomos nessa daí, né? Pulverizadores. Pega a mesma lógica, né? Monitoramento da lavoura. Via satélite. Eu consigo monitorar 100% via satélite. E colheita. Tratores autônomos. Então cada vez tem menos pessoas no campo. Muito menos. Se eu tiver digamos que uma internet de qualidade na minha lavoura, uma estação total e uma internet de qualidade, eu consigo colocar um trator autônomo lá, que eu fico só tranquilo no escritório, controlando o percurso que ele vai fazer. O trator colhe, o trator fala quanto colheu, aonde não colheu e aonde e quando eu vou colher. Então otimiza o processo de semeadura, de adubação, de colheita, de tudo. Como que a gente pode se especializar para atuar nessa área do 5.0? Então, existem cursos específicos de ciência de dados, por exemplo, que são focados mais nisso daí, ou você pode ter aptidão com aquilo e tentar buscar, né? Não existe, digamos que, uma graduação específica para agricultura digital. Mas se você for um profissional do agro, ou que não seja do agro, mas que tenha, digamos, um conhecimento nessa área e que queira se especializar, existe MBA, especializações que são mais focadas nisso daí. Então existem muitas possibilidades e é um mercado rentável, né, para quem está começando agora. Que quer ganhar dinheiro no agro, a agricultura digital é uma possibilidade muito boa. A gente consegue, digamos, ter um trabalho meio que menos braçal, comparado às outras áreas, né, e ter otimização e conseguir um dinheiro bom com ela. E como essa agricultura 5.0 ela contribui para a segurança alimentar? Novamente, ela consegue aumentar a produtividade, otimizar recursos. Se uma área que produzia 10 sacas por hectare, quando eu aplico a quantidade exata, quando eu controlo a temperatura, quando eu controlo áreas que são deficientes, tanto de nutrientes quanto de água, eu consigo otimizar a produção. A planta vai expressar o máximo potencial produtivo que ela tem ali e vai aumentar a produtividade. Então, com isso, a gente consegue muita coisa. Em propriedades, assim, você vê que essa agricultura 5.0, ela está mais presente em latifúndio ou em agricultura familiar? Sem dúvida, latifúndio. Justamente a questão de custo, ela reduz essa possibilidade de que um agricultor familiar consiga instalar isso na propriedade dele. Geralmente, o custo é muito elevado. Para eu manter uma propriedade rural funcionando e rodando o sistema automatizado, eu tenho que ter, por exemplo, ali uma receita de mais de 1 milhão, por exemplo, ao ano, né? Então, é um valor muito alto. O agricultor familiar, isso daí, digamos que pode, às vezes, dependendo da propriedade dele, fugir um pouco da realidade, né? Então, as grandes fazendas, as grandes propriedades utilizam isso daí, mas para a agricultura familiar, ainda digamos que é uma realidade um pouco distante, mas que também não é impossível de acontecer. E não tem um incentivo brasileiro para isso, para a agricultura familiar ela se inserir dentro dessa agricultura 5.0? Existe sim uma linha de crédito que ela consegue financiar maquinários, mas até que ponto isso é vantajoso para o governo, né? Porque o governo investiria tanto dinheiro numa lavoura que para o governo poderia não dar um retorno a longo prazo.
Então existem muitas vertentes, até política dentro disso daí, que às vezes podem ser vantajosos ou não para o governo, né? Fazer esses investimentos tão altos num sistema para automatizar uma pequena propriedade, por exemplo. E é triste pra caramba, porque o Brasil é um país agrícola. Sim. E ele tem esse nome de ser o celeiro mundial. Sim. E não tem esse estímulo, que nem como se tivesse nos Estados Unidos ou em algum país da Europa, ia ter mais, né? Você acredita nisso? Sim, acredito nisso, mas então, justamente falta isso, chegar dinheiro para o pequeno produtor, para que ele consiga aumentar a produção e levar alimentos de qualidade para nossa mesa. Então o que a gente come, a maioria, vem do pequeno produtor, não vem do grande, né? Então tem muito essa relação ali, de saber onde eu vou aplicar, quando eu vou aplicar, como eu vou trazer dinheiro para a minha propriedade, para que eu consiga automatizar processo, levar a internet das coisas para aquela área. Você falou assim que aqui é tudo mais evoluído em questão sobre as plantas e tudo mais. E o povo sempre busca querer ir para fora, né? Saber que aqui que é um lugar que dá para evoluir, né? Você fala assim no sentido de buscar informação em outro local, por exemplo? Não, eles vão pra fora, tipo, os Estados Unidos fazer as coisas pra buscar informação, se especializar e tudo mais. Mas aqui também, tipo... Tem uma vasta área. Isso. Sim, por exemplo, a Exalc, um exemplo, é uma das melhores universidades de agronomia do mundo, né? Então ela é referência nisso daí. Mas existem, por exemplo, práticas específicas que países são referências nela. A minha área, por exemplo, que é ciência de dados. A Flórida é referência nisso. Então, para que eu consiga fazer com que o Brasil seja uma referência nisso daí, eu tenho que sair da minha zona de conforto, ir lá, aprender uma técnica nova e trazer para cá. Então, assim, é como se fosse um intercâmbio de informação. Eu levo o que tem de bom aqui e trago o que tem de bom lá pra gente, né? Então, Caraca. fica essa relação. Você comentou que o Brasil, ele levanta a bandeira que a gente tem esse poder, mas não tem. Por que acontece isso? Tipo, por que a Flórida ela tá se destacando mais, além desse incentivo do governo? Então, a gente é um pouco novo na questão, digamos que, ciência, né? Vamos comparar desde a fundação do Brasil, quando o Brasil foi meio que descoberto em 1500, lá já existia e já funcionavam essas pesquisas científicas. Então, um termo, digamos que um período de tempo, a gente está atrás deles nessa questão aí. Você falou sobre os drones também. Quem pode pilotar esse drone? Tem que saber fazer um curso só saber pilotar? Ou você acha que ele tem que saber o que ele vai aplicar ali, a cultura e tudo mais? Tá cheio de piloto de drone por aí que só pilota o drone sem saber da cultura, sem saber do que vai aplicar, sem saber como vai aplicar. Então, as agências de aviação, por exemplo, ela tem um curso específico que o piloto tem que ir lá fazer o curso. Pegar como se fosse, sabe, uma CNH para pilotar carro, moto? Ele tem que ter uma autorização para pilotar o drone. Qualquer pessoa não pode pegar um drone e sair voando. Se uma agência de fiscalização pegar, ele pode ser multado por aquilo, né? Que aquilo que é um objeto perigoso. Imagina, uma coisa que tem mais de quase, dependendo do tamanho, 500 quilos voando, sem um piloto com consciência daquilo. Pode decepar uma cabeça, dependendo da hélice do drone. Então é muito perigoso. Então a pessoa tem que saber também pilotar, ter o certificado que é piloto de drone, e tem que saber como é que ele vai aplicar, qual cultura ele vai aplicar. Eu falei um pouco sobre deriva, né? Vamos supor que eu piloto o drone, mas eu não sei sobre cultura, não sei sobre agronomia. Se eu colocar um drone com uma altura muito alta em relação à planta aqui embaixo, o que ele aplicar de defensivo ou de insumo, se estiver ventando, o vento vai levar tudo aquilo ali, vai derivar, tudo vai ser levado pelo vento. Então, conhecer que a cultura demanda aquilo ali numa distância menor, por mais que eu otimize o processo, saber a hora certa de voar. Vamos supor, eu não posso aplicar algum fertilizante, algum defensivo meio-dia, que o sol está extremamente, digamos, a temperatura está muito elevada, né? Então tem que conhecer essa relação, a parte fisiológica da planta, como ela vai responder aquilo, qual horário está com o estômago aberto, qual horário está com o estômago fechado, para que a gente consiga resolver muita coisa. E, assim, eu acho que então você não pode ser só mais um, né? Você sempre tem que se especializando cada vez mais e entendendo mais sobre diversas culturas. Sim. Porque acho que alguma cultura que alguma pessoa que tem drone, que sabe pilotar, não vai saber daquela cultura, com certeza vai contratar outra. Sim, ninguém nunca vai saber tudo, né? Vamos supor, eu só sei uma cultura X, eu só conheço sobre soja, só conheço sobre milho. Então tem que sim estar sempre buscando informação. Todo dia sai uma coisa nova, todo dia sai uma informação nova. Então o cara que ele quer ser bom em uma coisa, a pessoa que quer ser bom em algo, tem que sempre estar buscando informações, se atualizando, porque a todo tempo tem informação nova. Hoje o que é uma verdade, daqui a 10 anos pode não ser mais verdade. Então tem que estar se atualizando sempre. Em maio a gente foi na AgriShow e lá tinha a diretora da Embrapa, Ana,
E ela estava comentando sobre essa inserção da agricultura 5.0, principalmente nas regiões mais acima, sem ser soja, sem ser milho, mas mexendo principalmente com cupuaçu e açaí. E como que ela está indo para essas culturas perenes? Então, a pesquisa científica para culturas perenes, que tem um interesse, digamos que mais regional, né? Então, o Pará é uma produtora de açaí, por exemplo, do mundo. Então, cerca de 98% de tudo que é produzido de açaí vem do Pará. Então, tem um interesse muito grande porque é muito exportado. O açaí que é tomado no Sudeste, possivelmente vem do Pará. O açaí que é tomado nos Estados Unidos, possivelmente vem do Pará. Então, a pesquisa científica, principalmente na parte de melhoramento genético, que vem também cruzando informações para levar para a agricultura digital, demandando, falando assim, não, essa planta específica demanda tantos litros de água por planta. Então, essas informações são levadas da parte de melhoramento, da parte fitotécnica da planta, para a parte digital. Eu consigo, digamos que, fazer mapas de produtividade, consigo saber a necessidade hídrica, a necessidade de irrigação de cada planta, a partir dessas informações iniciais. E quanto ganha um profissional técnico ou agrônomo que trabalha com essa agricultura 5.0? Varia muito, depende da propriedade, depende de quanto ele trabalha, depende da área que ele vai trabalhar, né? Mas a média salarial varia ali vamos supor, uma pessoa que trabalha 4 dias por semana, meio período pilotando drone, ela consegue tirar de 8 a 12 mil reais ali. Aquele troquinho de pinga. Um troquinho. Mas tem que ser qualificado, né? Sim, é importante se destacar nessa área. Jonathan, a gente sabe que a sua pesquisa de mestrado foi destaque no Brasil e principalmente em Macaúba. O que ela representa? Então, no meu trabalho de mestrado, eu objetivei criar um modelo matemático para prever a produtividade e o crescimento de Macaúba, né, que é a Crocomia coleata, utilizando justamente a aprendizagem de máquina. Então eu peguei um banco de dados muito grande ali da planta, altura, número de folhas, número de cachos e os dados de clima, de uma estação meteorológica total, né. Peguei tudo aquilo ali, uni, criei um modelo matemático para observar como é que ela consegue produzir no Brasil. Nossa grande questão foi que para Macaúba o que é mais importante é a temperatura. Eu posso colocar 1000 kg de nitrogênio lá no pé da planta, por exemplo, que não vai ser tão importante quanto a temperatura para ela. Imagina, para a pessoa que é no campo adubar com muito nitrogênio, vai ser indiferente para a planta. Mas se ela tiver, digamos que uma região com uma temperatura específica para a cultura, ela consegue ter uma produtividade assertiva, ter uma boa produtividade. E justamente a agricultura digital, eu consigo, a partir de dados, otimizar processos, aumentar a sustentabilidade no campo e reduzir esses gastos com insumos, que é muito grande. Nossa, é isso. Você parou de odiar a matemática, você agarrou ela com seus 2 braços e abracei e não solto mais. Eu acho que tudo que você falou foi muito válido. Todo mundo aqui, eu acho que vai voltar com muito conhecimento para casa. E para agradecer, a gente tem um mimosinho. A produção. É simples, mas que é de legal, coração pra muito gente, obrigado. pra você sempre lembrar da gente. Com certeza, sempre lembrei. Então, gente, estamos aqui novamente com a Ioca Brasil. Ela está aqui novamente presente com um mimo para o nosso convidado mais que especial. E, Jonathan, para encerrar com chave de ouro, incentivo. Para quem quer trabalhar com essa agricultura com zero, você já falou que o Brasil, ele, embora tenha esse potencial, ele não tem estímulo governamental. O que fazer para não parar? Primeiro que ele não tem como parar, né? Mas a gente que é o público mais novo, o público mais interessado nisso daí, vamos ajudar o nosso país, vamos fazer ciência, vamos atrás de informação, vamos levar essa informação que também já existe para o homem do campo, que muitas das vezes estereotipa essa informação. Vamos pegar o que já tem, levar para ele e não desistir de fazer pesquisa científica. Não desistir de estudar e buscar cada dia mais informações para que a nossa agricultura, que hoje já é destaque, lá na frente consiga ser mais ainda. E que a soberania alimentar, que a segurança alimentar consiga chegar e realmente se instalar na nossa região. Meu Deus. Nossa! Tocou aqui no fundo. Jonathan, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o ter convite. vindo do DTCast.